melhor entendimento do relacionamento entre homem e mulher para se manter uma relação saudável, inclusive depois da chegada dos filhos. Doutor, eu queria aproveitar a sua presença, a gente está recebendo aqui ao vivo, ele que é escritor, são 27 livros publicados, psicanalista, doutor Hélio Cirino. A gente percebe hoje em dia, os casais, pós-namoro, eles acabam planejando, né? Então, a casa, compra um apartamento, faz todo aquele planejamento mesmo. Depois do casamento, e vai planejar o casamento, a cerimônia e festa de casamento. Mas, em muitos casos, a gente não vê um planejamento da relação mesmo homem-mulher e até para a gente compreender as diferenças, entender, aceitar. Tem uma receitinha para que isso seja mais fácil, doutor? Porque, de fato, é complicado a gente, né, entender um defeito do outro, a gente quer sempre mudar o outro. Como trabalhar isso de uma maneira saudável, tranquila, sem traumas? É possível? Na verdade, não existe milagre, né? A gente tem que entender que toda relação precisa de um investimento. Você nunca obtém resultado em nada se você não investir. Ou investir energia, ou investir tempo, investir qualidade de vida, enfim, precisa de investimento. E no relacionamento precisa haver investimento. Eu costumo dizer que o casamento é uma sociedade limitada, cada um entra com 50%. Às vezes um entra com 70%, outro com 30%. Às vezes o outro está melhor, entra com 70%, o outro entra com 30%. Mas vai havendo um equilíbrio da relação. Então, quando o casal percebe que existem as diferenças, uma primeira coisa, o que é? As diferenças precisam somar. Vou pegar um exemplo bem simples. Se você sabe escrever uma boa letra de música e eu sei cantar muito bem, você escreve a letra e eu canto. Se num casal, um sabe lidar muito bem com a finança e o outro sabe muito bem ganhar o dinheiro, um ganha o dinheiro e o outro lida com a finança. Então, na verdade, é descobrir como é que as diferenças somam. Porque se as diferenças começarem a subtrair e começar a haver uma competição entre os dois, aí a coisa fica difícil. E às vezes a coisa já está difícil, doutor, e chega o filho. Tá. Pela sua experiência dentro de consultório, você acha que os casais hoje, ou já há algum tempo, têm esse preparo emocional para receber um filho? Veja bem, dentro da minha experiência clínica, eu diria para você o seguinte: alguns homens nasceram para ser pais. Algumas mulheres nasceram para ser mães. Mas existem mulheres que não nasceram para ser mães e homens que não nasceram para ser pais. Então, a sociedade, muitas vezes, o indivíduo casou, começa a perguntar, e o filho? E o filho? Quer dizer, há uma cobrança, né, social muito forte. E as pessoas, às vezes, em função dessa cobrança, acabam por ter um filho, mesmo não desejando. Então, o filho tem que ser fruto do desejo dos dois, em primeiro lugar. E, segundo lugar, não existe milagre. Quando vem um filho, vem muitas responsabilidades. Ou seja, quem é que vai cuidar desse filho? Quem é que vai cuidar das finanças que agora vão ser alteradas? Quem é que vai abrir mão daquela reunião com os amigos, do joguinho de futebol no final de semana, do encontro com as minhas amigas com o chá? Quem é que vai abrir mão? Então, de repente, o casal acha que ter um filho não vai ter trabalho. Eu digo o seguinte, para ter filho vai ter muito trabalho. E é um trabalho que não acaba, porque educar é um processo interminável. Seu filho tem 30, 40 anos, você se preocupa com o seu filho. E é bem assim Quer mesmo. dizer, não tem jeito. Então, nós não podemos acreditar num conto de fadas, mas nós podemos nos instrumentalizar. E muitas vezes, quando os casais, no primeiro momento, quando eles se casam e vão viver realmente embaixo do mesmo teto, é que vão surgir as diferenças, porque até então as diferenças não vão aparecer. E saber lidar com essas diferenças é o quê? O desejo de maior ou menor investimento na relação. Alguns casais procuram ajuda. E essa ajuda os auxilia, de repente, a encontrar um caminho que os dois vão trilhar com mais clareza. Na verdade, ao se casar, você tem que se desvencilhar da sua família de origem para criar a sua própria família. Isso já é um choque.
Eu tenho que deixar aquelas influências do papai e da mamãe para lidar na minha relação com meu marido, com a minha esposa, sobre a nossa vida. Agora, quando chega o filho, o que é importante, né? O casal, no primeiro momento, vai perder o contato social. Vai ficar mais tempo em casa. Vai ter que se debruçar mais pelas necessidades dessa criança. Eu quero até abrir um parênteses, doutor, se você me permite. A Necília Basotti escreveu para a gente uma mensagem muito interessante aqui pelas redes sociais. Ela, inclusive, elogiou, né, o tema de hoje. Ela disse que tem 2 meninas, uma de 3 anos e meio e uma de 3 meses, a Sofia e a Gabriela. E ela até brincou aqui, Tati, retomar o namoro com o marido é um processo delicado e muito difícil para a mulher, né? Até por essa questão do pós-parto. E aí ela até brincou, ainda bem que o meu tem muita paciência. Então, essa relação, esse cuidado, essa dedicação que a gente tem que ter, exige muito carinho, muito amor, muita paciência, persistência, cuidado, né, doutor? Isso. E, na verdade, no primeiro momento, nesses primeiros 6 meses ou 5 meses, a exigência maior é com a mãe. Porque ela vai dar de mamar para essa criança, ela vai estar mais próxima da criança. E outra, a relação entre o filho e a mãe é uma relação uterina, quer dizer, esteve dentro dessa mãe. Então, o que acontece? No primeiro momento, essa mãe vai ter mais trabalho. Cabe ao homem ter paciência, né? Coisa que muitos homens, por falta de esclarecimento, e muitas vezes por quererem, né, e não conseguirem perceber que eles estão perdendo um pouco o espaço para esse filho, que é natural, se sentem enciumados até em relação a esse filho. Tem casal, tem pai que chegou, paciente meu que já chegou e falou assim, bom, minha vida ia muito bem, quando nasceu o filho eu perdi o meu lugar. Não, você não perdeu o seu lugar continua o mesmo. E como, de repente, aquela minha amiga que está me assistindo, doutor, ela se vê nessa situação, né? Esse distanciamento, né, do marido. Como resgatar isso? Como aconselhar? Como conversar? Porque é difícil, né? A gente, às vezes, até sentar e falar de uma maneira clara. Muitos casais não têm. Por mais que tenham intimidade, não consegue ter esse bate-papo, não deixa fluir tranquilo. Tem alguma dica, alguma tática? A primeira coisa é o seguinte, o diálogo é fundamental. Como começar esse diálogo, por exemplo? Diálogo é fundamental, precisa haver transparência. Precisa-se falar e colocar aquilo que não está me agradando. Mas colocar de que maneira? Primeiro, eu preciso falar sobre uma coisa que tenha valor agregado. Segundo, eu tenho que falar sobre isso daí querendo desenvolver a concórdia e não a discórdia. E tenho que falar isso daí com amorosidade. Então, essa transparência no diálogo é um fator, primeiro, fundamental. Um segundo aspecto, assim que os filhos crescer um pouco, tiver e puder deixar com alguma pessoa, ou com a mãe, ou com a sogra, enfim, com alguém essa criança, que o casal tire momento para eles. Resgate um pouco a convivência a dois. Só. Então, de repente, deixou lá e saiu uma tarde juntos, os dois, vão passear, entendeu? Mas precisam fazer esse movimento, tá? Não é transferir responsabilidade, mas procurar trazer um tempo junto. Outro aspecto, fazer pequenas atitudes que demonstram esse amor. Por exemplo? Por exemplo, o marido vai para casa e compra uma flor e leva uma flor para a esposa. É um ato tão simples, mas muito significativo. Da mesma maneira, a mulher escreve um bilhete amoroso para o marido e coloca no bolsinho do paletó dele, por exemplo. Ele pega aquele bilhete e lê. Quer dizer, o inesperado precisa ser resgatado. Porque quando você está numa fase de namoro, numa fase de noivado, sempre surge o inesperado, né? Levou uma caixa de bombom, de repente deu um telefonema que não estava esperando. É aquela surpresa, né? Exatamente. É aquilo tão simples, mas com então significado precisa tão grande. resgatar constantemente essa necessidade do prazer de estar com o outro. Ao invés de falar, ele tem que me atender, não. O que eu posso fazer pela relação? Você tem que virar o dedo para você. Doutor, estou muito feliz com sua presença hoje e eu queria terminar esse bate-papo compartilhando a opinião de uma telespectadora. A Adriana
da Souza escreveu pra gente. Tati, ótima entrevista, já tenho 25 anos de casada, espero ficar com mais 25 anos aí, feliz e com meu esposo. Nunca é tarde para aprender e ouvir dicas de pessoas inteligentes e que têm algo para colaborar, para somar. Adriana, que bom que você gostou do nosso bate-papo. Doutor, fiquei muito feliz pela sua presença. Eu acho que a gente poderia ainda conversar muito outros, porque esse assunto eu estava até brincando com ele no intervalo. É interminável. Rende, é interminável. Então, eu me despeço fazendo já o convite para o senhor voltar numa outra oportunidade. Perfeitamente. Para a gente falar mais sobre essa relação mesmo, né? Entre homem e mulher, entre filho, né? Aliado tudo isso à profissão, esse cargo hoje que a mulher faz questão para se sentir realizada, é uma necessidade hoje. Então, as portas do programa estão abertas e agradeço mais uma vez. Se você quiser, eu estarei disposto a atender seus convites. Muito obrigada, viu, doutor? Volte sempre. Muito obrigado.